acompanha o nosso Super Esporte ao vivo. Hoje é sexta, hein? 11 de setembro de 2015. Dia de mostrar os gols dos jogos que fecharam ontem a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Destaque para o Flamengo, que venceu o Cruzeiro e entrou no G4 do campeonato. Ah, São Paulo! Vamos falar também dos preparativos para a rodada desse fim de semana. O líder Corinthians vai enfrentar o Joinville domingo 11 da manhã em Itaquera. Mesmo horário do jogo entre Ponte Preta e Santos, que se enfrentam no Moisés Lucarelli. O São Paulo tem jogo complicado contra o Grêmio em Porto Alegre e o Palmeiras recebe o Figueirense amanhã no Allianz Parque. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre tudo isso com meu querido amigo Gavini. Mas para a gente começar, vamos com as notícias do tênis. US Open. Ontem, as semifinais da chave feminina foram canceladas por conta da chuva em Nova York. Com isso, os jogos entre Serena Williams e Roberta Vinci e Simona Halep e Flávia Pennetta foram remarcados para a tarde de hoje, sexta-feira. Ainda hoje, durante a noite, serão realizadas também as semifinais masculinas. Novak Djokovic enfrenta Marin Cilic e Roger Federer encara Stan Wawrinka. Surf agora. Também nos Estados Unidos, a 8ª etapa do Circuito Mundial de Surf segue rolando em Trestles, na Califórnia. Ontem, Gabriel Medina, Felipe Toledo e Igor Dantas passaram pela repescagem e se classificaram para o terceiro round da competição. Atual campeão mundial, Medina fez bonito e não deu chances ao compatriota Thomas Hermes, atleta convidado desse evento. Já o Filipinho não teve vida fácil e conseguiu a virada sobre Ian Crane. Só na última onda, gente, nos minutinhos finais, ele tirou um 8,50. Enquanto isso, Igor Dantas venceu o norte-americano Brad Simpson sem grandes dificuldades. Lembrando que os nossos brasileiros Ítalo Ferreira e Adriano de Souza também seguem na competição, já que avançaram direto para o terceiro round. Em dezembro, a gente tem o 12º Troféu Mesa Redonda, 12ª edição. A partir da próxima segunda-feira, dia 14 de setembro, você já vai poder votar para eleger os melhores jogadores desse Campeonato Brasileiro 2015. Lembrando sempre de agradecer a LuxColor, a Baltec e a Creatina Cron, que estão com a gente em mais essa super edição dessa premiação super boa e maravilhosa, que vem uns caras super legais aqui. O Gavini já teve aqui no Mesa Redonda? Daqui a pouco o Gavini conta pra gente. Ó, Campeonato Brasileiro, mais 3 jogos completaram a 24ª rodada ontem, fecharam, né? Na Arena Joinville, os donos da casa não saíram do 0-0 contra a Chapecoense. Já nas outras partidas, os mandantes venceram. No Serra Dourada, o Goiás conseguiu o gol da vitória para cima do Sport a 10 minutos do fim do jogo. Carlos Eduardo, que havia acabado de entrar, recebeu o passe de Lineker e garantiu os 3 pontos ao Goiás. 1-0 e só. No Maracanã, o Flamengo engatou a 5ª vitória consecutiva no Brasileirão e entrou no G4. Contra o Cruzeiro, Alan Patrick abriu o placar no fim do primeiro tempo. No segundo, Luiz Antônio pegou a sobra da cobrança de escanteio e marcou um golaço. Chute na veia, sem chances para o goleiro Fábio. E ficou assim, Flamengo 2, Cruzeiro 0. Ai, que delícia. Bom dia, Gavini. Bom dia, Anitta. Bom ver gol ao som de Pearl Jam, não pode ter nada melhor. E o Carioca, câmera 2 aqui, ó, para onde eu tô olhando. Flamengo voltou para o G4 depois de 4 anos. Tirou o São Paulo, 5ª vitória consecutiva. E eu fico imaginando que o Gorfo, nosso diretor, deve ficar pensando sobre Alan Patrick. Uma vez que ele aqui no Palmeiras não funcionou, não deu certo. Segundo o Oswaldo, porque ele teve lesão, enfim, e agora ele está conseguindo uma sequência boa. Acho que todo palmeirense pensar em Alan Patrick e Oswaldo de Oliveira, né? Verdade, total. Foram pro Flamengo, a coisa tá mudando. Agora, ela falou do Pearl Jam tocando aqui, se fosse possível não estar passando na hora dos gols o VT, vocês tinham que ter visto a gente dançando aqui no estúdio. Ah, mas ele sabe, no fim do programa eu danço de novo. Eu sei que o Alan Patrick então marcou e além de tudo colaborou no escanteio para o segundo gol. E o Flamengo, né? 5ª vitória seguida, vai subindo na escalada no Campeonato Brasileiro, como você disse, 4 anos sem chegar no G4 e vai brigar. A briga é boa por essa 4ª vaga no G4, né? Acredito que Corinthians e Atlético
Atlético Mineiro e Grêmio estejam mais ou menos garantidos, a não ser que aconteça uma desgraça para essas equipes. Agora, dali para baixo, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Inter, tem um monte de gente brigando por essa quarta vaga. Vamos ver a classificação? Vamos dar uma olhadinha. Eu e você e eu, juntinho. Corinthians em primeiro, 51 pontos, Atlético Mineiro com 48, o Grêmio com 45 em terceiro e o Flamengo em quarto com 38. O São Paulo também está com 38, só que tem uma vitória a menos. Atlético Paranaense com 38 pontos em sexto, o Santos com 37 em sétimo, Palmeiras 35, Fluminense 34 e Internacional 34. Esporte que puxa a vida, né? Que decepção. Queda livre, né? Queda livre, total. Tava super bem. Ainda tem chance de brigar pelo G4. A diferença é só de 5 pontos. Mas se você olhar lá para baixo, para a zona de rebaixamento, são só 6 pontos na frente. Se não se recuperar, vai ter que começar a se preocupar. Tá. Vamos seguir aqui com tosse e tudo. 33 pontos, então, o Sport. Chapecoense com 30, o Cruzeiro com 28, o Goiás com 28 também. Ponte Preta, Goiás saiu, né? Nessa rodada saiu dali. Ponte Preta com 28, Figueirense com 27, Coritiba com 27, 23 o Avaí, 22 o Joinville e o Vasco com 16. Eu tenho que ir rapidinho. O Santos venceu o São Paulo na última quarta-feira, manteve o embalo no Campeonato Brasileiro e volta a campo domingão contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Garrafa, traz as informações pra gente do Santos. É isso, Anitta. Falamos aqui ao vivo do Centro de Treinamentos do Santos. Sol na Baixada Santista, sexta-feira. E, claro, o Santos tentando manter esse ritmo, essa evolução dentro do Campeonato Brasileiro. Faz boa campanha, obviamente, também na Copa do Brasil. O Santos enfrenta a Ponte Preta no próximo domingo, como você destacou. E vale lembrar que a partida vai acontecer em Campinas, né? Fora de casa, e às 11 horas da manhã. Esta será, Anitta, a terceira vez que o Santos vai jogar neste horário. Já atuou aqui na Vila Belmiro em 2 oportunidades, contra o Sport e também contra o Joinville, às 11 da manhã, e agora vai para o interior do estado também jogar mais uma vez neste horário. O Santos que está 13 jogos invictos dentro do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Com Dorival Júnior, a campanha é muito boa. Desde que o Dorival assumiu, são 15 jogos. Foram 11 vitórias, 3 empates e uma única derrota. É inquestionável o crescimento do Santos nas mãos do técnico Dorival Júnior. Há quem diga que o Dorival nasceu para dirigir o Santos. Sobre esse tema, nós já temos uma reportagem com o Rafael Longini, falando a respeito se ficou ou não surpreso com esse crescimento da equipe nas mãos do técnico que chegou recentemente, no caso, Dorival Júnior. Não digo surpreso, né? A gente, desde o começo, a gente sabia, né, da nossa qualidade, né? É claro que no começo as coisas não estavam andando, não estava, vamos dizer, andando do jeito que a gente queria, né? Do jeito que a gente imaginava, né? Algumas coisas não estavam acontecendo. Depois que o professor Dorival chegou, as coisas melhoraram, as coisas começaram a dar para o caminho que a gente imaginava, né? Então não deixa de ser uma surpresa, porque, como eu falei antes, a gente sabia da nossa qualidade. Acho que com as vitórias a confiança foi aumentando, né? Acho que isso foi o mais importante. Com essa invencibilidade, com a campanha do time nas mãos do técnico Dorival Júnior, o Santos cresceu muito dentro do Campeonato Brasileiro. Hoje ele é o 7º colocado, com 37 pontos, está a apenas 1 ponto do Flamengo, que é o primeiro do G4, né? O Flamengo ontem venceu o Cruzeiro e tirou o São Paulo da condição de 4º colocado no Campeonato Brasileiro, e o Santos então está de olho numa vaga a Libertadores da América dentro do Campeonato Brasileiro. Para a partida de domingo, o Thiago Maia suspenso, é desfalque certo, o Giovânio continua no departamento médico, e aí a boa notícia é a volta do Lucas Lima, jogador que estava na seleção brasileira, já está à disposição, e para o lugar do Thiago Maia, o Dorival Júnior, que daqui a pouco vai conceder entrevista coletiva, tem 3 opções: o Paulo Ricardo, o Lucas Otávio ou até mesmo o Rafael Longini, que conversou conosco. Na primeira parte da atividade, os titulares ficaram do lado de fora, e agora todo o elenco santista treinando aqui no gramado do CT Rei Pelé. Eu volto logo mais no Gazeta Esportiva com detalhes aqui do Santos. Tá certo, Anitta? Voltamos juntinhos, então. Um beijo, Garrafa, obrigada. Vale salientar que o Santos não vence a Ponte lá em Campinas desde 2009.
no Campeonato Paulista, 3-2. É um jogo bem duro, bem difícil para o Santos. Esse horário também é complicado pelo calor. Acho até que nem vai ter calor, né? Se nossa previsão é de frio, o que ameniza um pouco. Agora, a grande notícia é a volta do Lucas Lima, que vai fazer o Rafael Longini perder o lugar no time, né? Acredito que volta o Lucas Lima à posição normal dele e o Marquinhos Gabriel vai jogar na do Giovani. E para jogar no lugar, no meio de campo, no lugar do Thiago Maia, acho que vai o Paulo Ricardo, pelo que o Dorival costumava fazer. Acho que dificilmente ele vai manter o Longini no time, senão o Santos vai ficar muito aberto. Beleza. Agora vamos falar ao vivo com outro repórter, é o Alexandre Silvestre, porque o Corinthians vai jogar contra o Joinville em Itaquera também, 11 horas da manhã, nesse domingo, e o Silvestre traz as notícias do Timão pra gente. Bom dia, Silvestre. Bom giorno, Anitta. Um abração para o Gavini, um beijo para todo mundo ligadinho aí no Super Esporte. O Corinthians, líder isolado no Campeonato Brasileiro, treina neste momento e deverá ter pelo menos 4 mudanças para o jogo de domingo, 11 da matina, em Itaquera contra o Joinville pelo Campeonato Brasileiro. A volta do Elias, que estava na seleção brasileira, de 2 jogadores que cumpriram a suspensão automática, o lateral direito Fagner, o zagueiro Gil, além do Wendel, que se recuperou de lesão muscular, treinou ontem com bola aqui no CT pela primeira vez, depois dessa passagem pelo departamento médico. O Wendel repetiu a dose nesta manhã e deve ser escalado pelo Tite, até porque é o titular da posição, e o reserva imediato, o Guilherme Arana, se machucou no primeiro tempo de quarta-feira contra o Grêmio, ou seja, o Tite não teria como improvisar de novo o Iago, o que aconteceu no jogo contra o Tricolor Gaúcho. Poderia improvisar o Iago, mas claro, prefere colocar o especialista, o Wendel. E ainda pode dar uma oportunidade para o Rildo no lugar do Malcom, que vem jogando muitas partidas. O rendimento do Malcom caiu, o Rildo tem entrado bem e pode ganhar uma oportunidade do Tite. O Rildo, que perdeu a chance do jogo, hein? No segundo tempo contra o Grêmio, ganhou a dividida com 2 becões do Grêmio, invadiu a área, fuzilou o goleiro gremista e o Thiago, na minha visão, fez a defesa do Campeonato Brasileiro 2015. É sobre isso e também sobre a chance de entrar na equipe que o Rildo fala com a gente agora. Vamos ouvi-lo. Foi uma jogada no qual eu disputei com os 2 zagueiros, né, do Grêmio. E pude finalizar bem, né? O goleiro fez uma grande defesa. Claro que talvez ali era a bola do jogo, né? E não entrou, mas bola para frente, fizemos um grande jogo. Jogamos com uma grande equipe, que é a do Grêmio. Muito difícil jogar contra eles, sendo na casa dele ou na nossa casa. Mas agora é pensar no Joinville. Então há uma chance muito grande de você começar o jogo domingo. Queria que você falasse se você já ouviu dele isso ou se você vive essa expectativa de ser titular mais uma vez. Ainda não conversamos com o Tite ainda. O Malcom é um excelente jogador. Às vezes os torcedores podem pegar um pouquinho no pé dele. Se o Tite optar por mim entrando no primeiro tempo ou no decorrer do jogo, eu vou procurar fazer o meu melhor. E independente de quem jogue, o importante é domingo a gente fazer nossa lição de casa para abrir mais vantagem do Atlético. São 3 pontos que separam o líder Corinthians do vice-líder Atlético Mineiro. Corinthians que manteve os 6 pontos de diferença para o Grêmio, adversário na última rodada. Segue a entrega ao departamento médico com o tornozelo baleado. O volante Bruno Henrique, com isso o Ralf deve ser escalado mais uma vez na cabeça de área. Ingressos esgotados para o jogo de domingo contra o Joinville na Arena Corinthians. A expectativa de quebra de recorde de público, com mais de 40 mil pessoas no estádio para esse jogo às 11 da matina. Anitta, Gavini, tchau. Tchau, obrigada. Beijo, Silvestre. Sim, 11 horas da manhã, inclusive o Tite, que costuma treinar a equipe à tarde, hoje está treinando pela manhã para já habituar aí esse esquema do horário, né? E também para eles poderem se concentrar. E sabe o que vai ser divertido dessa partida? O que vai ser divertido? Sabe o que vai ser divertido dessa partida? Tá tão musical o programa hoje. Eles vão entrar, por conta do aplicativo do Corinthians, uma ação de marketing, com o nome da banda preferida deles atrás, ao invés do nome, né, nas costas, sei lá, Cássio, vai ser, eu acho que do Cássio é AC/DC.
Então, que banda você colocaria? Vai ter de tudo, né? AC/DC, Molejão, vai ter... Thiaguinho, então, vai ter o Thiaguinho, que eu já sei. Qual seria a sua banda? Qual que você colocaria? Teria que pensar. Eu também, mas eu vou, como hoje estou com o Pearl Jam, eu vou falar Pearl Jam. Pode ir mudando por partida, né, também. Primeiro tempo uma, segundo tempo a outra. Não, por partida. Agora, é interessante o quanto esse horário da manhã, como o Silvestre falou, recorde de público batido. Por exemplo, os jogadores não gostam tanto, o Tite detesta, mas o público adora. É impressionante o quanto a média de público nessas partidas tem sido muito alta. O Corinthians vai bater o recorde de público, muito provavelmente, 11 horas da manhã. Tanto que semana que vem mais um jogo vai acontecer 11 da manhã, né? Corinthians e Santos, que estava marcado para as 4 da tarde, passou para 11 horas da manhã também. Vai ser, acho que, o quarto jogo, se o Garrafa falou que era o quarto, não, vai ser o quinto jogo, acho que, do Santos, 11 horas da manhã. É um dos times que mais jogaram nesse horário. O Corinthians vai fazer dois seguidos, né? Era o time que ainda não tinha feito nenhuma vez jogo às 11 horas da manhã, joga contra o Joinville e depois joga contra o Santos. E não pode perder ponto com o Joinville, hein? O Atlético tá chegando. Não, é verdade. Vamos falar do Palmeiras? O Palmeiras recebe o Figueirense amanhã no Allianz Parque. Depois de perder para o Inter no Beira-Rio, o Verdão retornou ontem de Porto Alegre e os jogadores falaram sobre o momento de oscilação da equipe no Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Na sua avaliação, o porquê dessa oscilação momentânea? É o que eu falei, a gente perdeu jogadores e justo numa sequência de jogos de quarta e domingo, onde tu não tem tempo para treinar. Então, tu troca muitos jogadores e não consegue botar os jogadores juntos no campo para treinar. E isso acaba prejudicando. E não é só o Palmeiras. A gente vê várias equipes tendo oscilações. E isso faz parte do campeonato e cabe a gente diminuir essas oscilações para conseguir brigar na ponta de novo. A ausência de bons resultados, o quanto isso pressiona o grupo? Não, o time tem muita experiência. Lógico que a gente está numa situação que a gente não gostaria. O objetivo nosso sempre foi estar dentro do G4, né? E hoje está um pouco distante. Mas nada que uma sequência de vitórias como foi aquelas 7 vitórias que a gente teve para colocar nós lá dentro e voltar a pensar no objetivo que é a Libertadores e sim ser campeão mais. Acho que primeiramente é ter que pensar em estar ali dentro, que é o que está mais perto para nós. Pois é, o técnico do Palmeiras, o Marcelo, comentou o seguinte: a gente tem perdido para desatenção. E eu acho que isso também tem muito a ver com o cansaço, né? E ele também, eu comentei ontem, acho que no Gazeta Esportiva, que ele não tem tido mais tempo para treinar a equipe, né? Ele comentou que o tempo que ele tem é para fazer regenerativo, para descansar o corpo. Mas isso acontece com todo mundo, né, Anitta? Foi todos os times estão sofrendo com isso, quarta, domingo. O Palmeiras tem o acréscimo de estar jogando ainda a Copa do Brasil. Não é frescura, né, Gavini? Não é, mas todo time tem esse problema. Por isso é necessário ter um elenco grande, com jogadores reservas capazes de substituir quem está fora. O Palmeiras teve muitas ausências no jogo contra o Internacional. O time teve até que improvisar em alguns setores. Agora, para esse jogo contra o Figueirense, o Palmeiras precisa vencer de qualquer maneira. A vitória é obrigatória para não começar a ficar distante da briga pelo G4. E tem muitos reforços. Volta Arouca, volta Gabriel Jesus, volta o Lucas, volta o Robinho. São 4 jogadores que tinham jogado muito bem no clássico de domingo contra o Corinthians e ficaram de fora do jogo de quarta-feira contra o Internacional. Fazem falta? Claro que fazem. É difícil manter o time quando você perde algum dos seus principais jogadores. Acho que o Palmeiras vem bem forte para esse jogo contra o Figueirense e precisa vencer de qualquer maneira. Tá bom. Tô tentando aliviar aí, tá? Não, mas desculpa, é a mesma para todo mundo. Todo mundo é quarta, domingo. É o calendário. Agora vou ser obrigada a falar também eu do calendário, para mudarem o calendário. Após ser atropelado pelo Santos na última quarta-feira, o São Paulo tem outra parada bem complicada. E como é complicada, hein? A equipe do Juan Carlos Osório vai encarar o Grêmio, atual terceiro colocado na tabela em Porto Alegre. O Adriano Dolfi traz pra gente as informações. Bom dia para você, Anitta. Aqui no São Paulo, muitas explicações após a goleada sofrida para o Santos na Vila Belmiro, especialmente em relação às falhas do setor defensivo e também ao ataque, que finalizou apenas 3 vezes a gol durante toda a partida. O atacante Rogério foi o entrevistado do dia aqui no CT da Barra Funda e ele comentou a declaração do técnico Juan Carlos Osório de que teria faltado qualidade à equipe para sair com um resultado melhor da Vila Belmiro. Para ele, faltou concentração aos jogadores no jogo contra o Santos.
Não, foi difícil, o Santos marcou em cima, marcou pressão, estava difícil de jogar. Você pegava a bola, tinha 2, 3 em cima. Eu acho que a gente teve força de vontade, né? Mas faltou algo mais, faltou a gente com mais vontade. Eu acho que se a gente entra determinado mesmo e concentrar, a gente tinha vencido o jogo. Para a partida contra o Grêmio, o técnico Juan Carlos Osório terá o retorno de importantes jogadores, entre eles o Carlinhos, que está recuperado de uma tendinite, o Lucão, o Breno e o Rogério Ceni treinaram normalmente. O Luiz Fabiano, porém, foi julgado pelo pleno do STJD e pegou um jogo de suspensão pela expulsão contra o Sport. Fica de fora da partida contra o Grêmio. Mas como adiantou o técnico Juan Carlos Osório, é bem difícil que haja grandes modificações para a partida contra o Grêmio. Do CT da Barra Funda, Adriano Dolfi para o Super Esporte. Olha, quem tem reclamado bastante do elenco também é o Osório, né? Também aquela perdeu sonora tanto dele de jogador, depois... né? Tá bom, mas depois do último jogo, ele falou, o que fez o São Paulo tomar esse resultado contra o Santos? Ele... Falta de jogadores de qualidade. No pós-jogo, assim... Um pouco antes dessa resposta, ele tinha falado que foi a pior partida do São Paulo, que é um time que se propõe a jogar ofensivamente, tem que ficar com a bola, não pode errar tantos passes como errou, e aí dava posse de bola para o Santos muito forte ofensivamente, vinha para cima e dificultou demais a vida do São Paulo, que já não tem uma defesa confiável. E aí, um detalhe que eu acho que é interessante, o Alexandre Pato vinha sendo um dos melhores jogadores do São Paulo. Alexander, nesse jogo contra o Santos foi muito mal, a bola ia nele, batia e voltava, sabe, não dominava, não segurava uma bola na frente, e aí vinha o Santos de novo atacando e o São Paulo acabou sendo presa fácil. Agora aqui, depois de tomar 3-0 do Santos na Vila Belmiro, ir a Porto Alegre pegar o Grêmio e um time do São Paulo que é muito forte dentro do Morumbi, tem sido muito forte dentro do Morumbi, vai jogar fora de casa, vai ser difícil. Tem que dar um jeito de consertar, principalmente a lateral esquerda ali, o Reinaldo, pelo amor de Deus, não dá pra jogar no São Paulo. O Carlinhos está recuperado de lesão, vamos ver se o Osório volta com o Carlinhos pro time. E o Grêmio tá violento, sangue nos olhos. Vamos ver os confrontos? Então, eu e o Gavini, juntinhos. Coritiba Internacional amanhã, 6h30 da tarde no Couto Pereira. Amanhã também, às 9 horas da noite, tem Palmeiras e Figueirense no Allianz Parque. Corinthians e Joinville na Arena Corinthians, domingo, 11 horas da manhã. Domingo também, neste mesmo horário, Ponte Preta e Santos no Moisés Lucarelli. Vasco e Atlético Paranaense no Maraca, domingo, 4 horas da tarde. Também às 4 da tarde na Arena do Grêmio, Grêmio e São Paulo. Grêmio e Atlético Mineiro no Mineirão. Cruzeiro, obrigada. Eu só tô pensando no Grêmio, meu Deus do céu. Cruzeiro e Atlético Mineiro, domingo às 4 horas no Mineirão. Chapecoense e Flamengo, domingo às 4 horas na Arena Condá. Avaí e Goiás na Ressacada, domingo, 6h30. Sport e Fluminense na Arena Pernambuco, às 6h30 da tarde. Esse jogo vai ser legal, hein? Fluminense também tá mal. Tô quase virando flamenguista. Vai abandonar o Fred? O maior casaco. O Fred não tá jogando, quase. Tá voltando. Esse ano, desculpa, tá sendo tipo o Fred na Copa, Você vai torcer pro Internacional de Porto Alegre, que eu tô... Não, Grêmio. Por causa do Alisson. O Alisson é um motivo sério. Mas o jogaço nessa rodada é Cruzeiro Atlético Mineiro, né? Esse vai ser um baita jogo. É isso aí, Gavas. Pra onde você vai hoje? Hoje eu vou pro Palmeiras. Eu posso ir junto? Vambora. E amanhã eu tô no Palmeiras de novo, lá, 9 da noite, no jogo da balada. O que tá tocando de música? Grande Galdino. Mauro Galera anda de patins ao lado da campeã Fabiola da Silva em vida de atleta. Hoje, 11h30 da noite. Assista agora a Revista da Cidade. E logo após, Você Bonita.